manifesta na nossa vida, no nosso espírito, nos aquecendo, nos fazendo ter percepção do Senhor, da Tua vontade, da Tua bondade, do Teu amor, do Teu favor. Pai, nós pedimos que o Senhor ministre ao nosso espírito. Somente o Senhor, Pai, tem poder de quebrantar o nosso coração. Só o Senhor tem esse poder de nos dar consciência, Pai, do nosso pecado, da nossa falha, do nosso erro. E nós clamamos ao Senhor nessa noite, que o Senhor ministre ao nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu creio. Não, mais forte: eu creio que Deus me trouxe hoje para ser ministrado, tocado, quebrantado pelo poder da Tua palavra. Eu quero ser mudado, curado, sarado, restaurado. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu sou filho e a minha vida reflete a natureza de Deus. E eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, que Ele ministre ao meu coração. Aleluia. Se você crê, aplaude o Senhor Jesus. Ele vai ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Amém. As crianças, vem aqui à frente, nós vamos orar. As crianças de 2 a 12 anos. As crianças de 2 a 12, vem aqui na frente, nós vamos orar. E elas serão ministradas agora pelas pastoras amadas que vão ministrar o coração deles. Jesus, Ele certa feita, Ele disse: olha, deixa vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. E se você quer entrar no reino dos céus e reinar com Cristo, você precisa se assemelhar a uma criança. É importante você entender que Jesus não falou ali de salvação. Ele falou de reinar, Ele falou de desfrutar, de ter uma vida abundante. E assim nós temos que ser como essas crianças. Amém? Você vai olhar para elas, você vai ver muito amor, muito perdão, muito recomeço, muitas coisas que eles nos ensinam. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai, nós oramos abençoando essas crianças. Nós oramos pelas irmãs que vão ministrar sobre a vida deles. Pai, que vão compartilhar a palavra, Pai, na vida dessas crianças. E nós oramos abençoando a vida delas. A palavra vai germinar no coração, vai germinar no espírito, e eles crescerão, Pai, crianças cheias do Espírito Santo, com sede, com fome do Senhor. Por isso nós oramos e abençoamos a vida delas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pode seguir. As líderes do Kids que vão estar ministrando. Acima de 12 anos fica aqui, e abaixo de 2 também. Amém? Antes de começar a ministração, nós tivemos hoje um batismo. Nós batizamos mais 4 pessoas queridas. Aleluia. Ok? Eu acho que acabou a pilha do meu mesmo aqui. Se os irmãos puderem trocar aqui. Amém? Os irmãos que batizaram, nós batizamos hoje 4 pessoas. Eu quero chamar aqui o Mateus mais a Gabriele. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida deles. Aleluia. Eles desceram as águas, entregaram a vida para o Senhor Jesus. Amém? Cadê a Crislane? Está aqui também? Venha cá, Crislane, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus pela vida da Crislane. Amém. Você vem aqui, em nome de Jesus. E nós temos também a Lavínia. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus pela vida da Lavínia. Centralize aqui. Isso. Os fotógrafos acertarem vocês aí daqui a pouco. Amém? Eu fico feliz quando eu vejo pessoas jovens entregando a vida para o Senhor Jesus. Eu fico feliz quando pessoas idosas também, já avançadas de idade, entregam. Mas eu olho para alguém que talvez já no final da vida, ele entrega, e ele poderia ter vivido uma vida na presença de Deus.
sabe? E eles estão tendo a oportunidade de começar e caminhar o tempo todo na presença do Senhor Jesus. Eu olho para a minha vida e eu falo, eu me arrependo tanto de ter por um determinado tempo da minha vida se afastado, se desviado, porque eu falo, eu não precisava ter vivido aquelas experiências, eu não precisava ter passado por todo aquele sofrimento, por todos aqueles traumas, todas aquelas situações adversas que a gente carrega. E eu entendo que quanto antes a gente ministrar sobre a vida das pessoas, o evangelho, a graça, vai fazer bem para a vida deles, porque eles vão estar o tempo todo caminhando e servindo ao Senhor Jesus, sendo honrado e honrando o Senhor Jesus. Então quando eu vejo pessoas novas, né, uns mais novos, outros mais madurinhos um pouco, mais jovens, quase que nem um pastor, e isso me faz entender que o evangelho precisa ser anunciado às crianças. Irmãos, não há idade para as pessoas receberem o evangelho. E eu entendo que enquanto antes eles receberem o evangelho, mais chance eles têm de ter uma vida plena, de ter uma vida abençoada. Amém? Então meu coração se alegra de todas as formas, todo tipo de idade. Mas quando eu vejo pessoas jovens servindo, eu falo, eles têm tudo para ter uma vida muito, muito abençoada. Amém? E eu gostaria de orar por eles, abençoando a vida deles. Estão sendo recebidos agora oficialmente como membros desse corpo, né, como parte desse corpo, né, basicamente, né, a maioria aqui foram frutos de pessoas que passaram pelo encontro. Eu já quero divulgar, mês que vem tem um novo encontro com Deus, dia 13, 14 e 15, as inscrições já estão abertas. Então, se você deseja, tem alguém que gostaria de passar pelo encontro, assim que fazer o encontro, nós teremos um novo batismo também. Talvez você ainda não batizou porque faltou talvez regularizar a questão civil, não casou, talvez está com alguma dúvida, alguma coisa ainda não está esclarecido. Você tem essa oportunidade, porque mês que vem nós teremos mais um batismo. Amém? Então eu quero encorajar você a participar do encontro, a participar do batismo e entregar sua vida para o Senhor Jesus sem medo, de todo o teu coração, que é a melhor decisão que você toma na sua vida. Eles tomaram a melhor decisão que o ser humano pode tomar na face da terra, que é responder positivamente ao chamado do evangelho. Vamos orar? Quero pedir, se você puder, fique de pé, nós vamos orar abençoando essas vidas que hoje estão aqui, fazendo parte dessa família, desse corpo, e nós vamos orar para que eles tenham um ministério frutífero a partir de hoje. Estenda as mãos para cá. Pai, nós oramos abençoando a vida dos teus filhos. Eu oro de uma forma especial, Pai, pela vida da Gabriele, do Mateus, Pai, em nome de Jesus, da Crislane, da Lavínia, porque essas vidas se renderam ao Senhor, eles reconheceram ao Senhor como Salvador, eles entenderam que não há um outro caminho, não há um outro lugar que não seja a tua presença. Nós oramos abençoando a vida deles, porque eles estão começando essa caminhada e começando na juventude, e eles têm todo um futuro pela frente. Pai, eu oro ministrando para que eles sejam instrumentos do Senhor. Pai, venham conduzir novas pessoas ao batismo, nos que virão, em nome de Jesus, e tudo na vida deles sejam abençoados e frutíferos. E nós ministramos que eles permanecerão, eles irão até o fim, porque nós somos chamados para aqueles que não se retrocedem, mas que permanecem e são salvos. Nós oramos e ministramos sobre ele, Pai, essa unção, para que eles olhem apenas para frente, jamais em recuar, jamais em retroceder, e que o tempo todo eles tenham experiências com o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Parabéns, meu amor. Deus abençoe. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, Crislane. Em nome de Jesus, Lavínia. Deus abençoe. Que maravilha. Aleluia. Amém? Vamos à palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma mensagem rápida. Eu não gosto de falar isso, porque depois, se eu demoro um pouquinho, os irmãos falam, pastor me enganou. Mas vai ser rápida, de verdade. Só preciso da sua atenção, tá bom? João 3, verso 16 ao 18, um texto muito conhecido, mas eu gostaria de falar hoje, no nosso culto ágape, sobre a graça, o amor de Deus. Nós estamos trabalhando com os cultos temáticos,
E cada domingo eu estou trazendo um viés, uma linha, um propósito, uma direção. E hoje eu quero falar de uma forma bem exclusiva sobre os 3 pilares da graça. Nós temos como base, na nossa igreja, a graça de Deus. Porque nós entendemos que a graça, ela é personificada na pessoa do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos de graça, nós estamos falando de uma pessoa. Nós não estamos falando de uma doutrina somente, ok? Então, quando nós falamos da graça, nós estamos falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas como muitas vezes a forma das pessoas verem Jesus é distorcida, eu faço questão de mencionar a graça, para que você entenda e tenha revelação no seu espírito do que ela significa. Porque eu vejo tantas pessoas que conhecem o Senhor Jesus, que nasceram de novo, levando uma vida muitas vezes tão sofrida, tão angustiante, não desfruta, não vive, porque não entenderam a graça, não entenderam o Evangelho em sua plenitude. E esse texto aqui nos ensina com muita clareza o que é o Evangelho. A palavra Evangelho, ela é uma palavra traduzida do grego, que significa euangelion, que significa boa notícia de guerra. Era quando 2 exércitos estavam numa batalha, e saiu um vencedor, e aquele vencedor enviava, aquele país vencedor enviava para a sua cidade, para o seu reino, um mensageiro, para avisar e chegar naquela cidade e dizer o seguinte: a batalha está ganha, nós vencemos. E esse era tido como esse mensageiro, como esse evangelista. Ele nunca vinha trazendo uma má notícia, porque nunca seria possível trazer uma má notícia, porque morreria na guerra. Então todas as pessoas que vinham, é porque eles vinham e eles traziam sempre uma boa notícia. Olha, nós vencemos, nós ganhamos essa batalha. Daí veio a origem da palavra evangelho, evangelista. Então o evangelista, o evangelho, Jesus, ele veio trazer uma boa notícia. Por isso que você não pode abrir mão de receber da parte de Deus sempre uma boa notícia, porque Jesus veio para trazer ao nosso coração uma boa notícia. Uma boa notícia àquele que está aflito, uma boa notícia àquele que está desamparado, aquele que já perdeu a fé, aquele que acha que não tem mais esperança, aquele que os médicos já desenganaram. Deus sempre tem uma boa notícia. Se você ligar a TV, se você ligar os jornais, tudo que você ligar, você sempre vai ouvir uma péssima notícia. Mas se você ir para a palavra de Deus, você sempre vai ter na palavra de Deus uma boa notícia. Amém? Então é importante você entender o que é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia da parte de Deus. E é disso que eu quero falar. Desses 3 pilares dessa boa notícia. Acompanhe comigo o texto. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Pela palavra do Senhor. Quando você olha para esse texto, você vai ver Jesus ensinando aqui, de forma básica, o que é o Evangelho. Deixa projetado o verso 16, porque o verso 16, ele vai enfatizar o amor. E o primeiro fundamento da graça é você entender e você ter revelação do que é o amor de Deus. E nós sempre fomos ensinados, não é verdade, a amar a Deus. A irmã Luciana aqui mencionou o mandamento de amar a Deus, é uma verdade, é um princípio, está lá, está nas escrituras, está na lei. Mas nós precisamos olhar e entender que com um olhar de graça, o amor de Deus, ele tem uma revelação muito mais ampla. Porque é importante a gente entender que na lei era exigido amar. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame ao Senhor. Era isso, e é isso que a lei exige. Ame o Senhor. E Jesus disse que a lei, ela é irrevogável. A lei, ela é eterna, ela não passa. Ele diz, passará céu e terra, até que tudo se cumpra.
Então a lei, ela não se encerrou, ela não se acabou, ela foi cumprida pelo Senhor Jesus, mas a lei, ela é eterna. Então esse mandamento de amar o Senhor todo o teu coração, ele é eterno. Todos os 10 mandamentos são eternos, eles não passam. Toda a lei que Jesus escreveu, que Deus escreveu em pedra, lá nos 10 mandamentos, eles são eternos, eles não passam. Agora o que a gente precisa entender? Que a lei, ela exige, ela cobra o amor, só que a graça, ela é diferente. Ela te dá o amor, ela concede, porque nós não podemos fazer aquilo que primeiro nós não recebemos. Nós não podemos dar, não há condição nenhuma de nós darmos algo que nós não temos. Suponhamos que chega um amigo até você e diz: eu estou precisando de 3 mil reais emprestado, né? Eu estou passando por uma situação difícil e eu estou precisando muito que você me ajude. Só que você não tem esse dinheiro. E se você não tem esse dinheiro, não tem como você dar esses 3 mil. Então quando nós falamos de amor, o que é importante a gente entender? Se a gente não entender e não receber da parte de Deus esse amor, não tem como a gente amar. Não tem como você amar a sua esposa, não tem como você amar os seus filhos, não tem como você amar o seu trabalho, não tem como você amar a Deus, se primeiro você não entender esse princípio, que você é amado pelo Senhor, amém? Então quando nós falamos da graça, nós estamos falando dessa inversão. Se lá na lei, na antiga aliança, era exigido amar a Deus, na nova aliança inverteu. Agora Deus nos dá o amor e diz: você é amado, eu amo você de todo o meu coração. Aí sim, nós teremos condição de ser recíproco, de devolver esse amor. Porque nós só podemos fazer e dar aquilo que nós recebemos, aquilo que nós temos. Então porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João, capítulo 4, verso 10, João, ele continua falando sobre isso, ele diz que, através de Deus, teve a definição do que é o amor, e é importante a gente entender isso, porque você vai ver muitas definições aí, do que é o amor, mas João, à luz da revelação do Espírito, ele diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, para você definir amor, não pode ser baseado naquilo que você faz, mas ele tem que ser baseado naquilo que Deus fez por você, naquilo que Deus faz por você. Então a definição de amor não é o que nós fazemos, é o que Deus faz. Então nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Então aquele mandamento que ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, na verdade, na nova aliança, ela tem um outro caráter. Ele diz: tenha a revelação desse amor, do quanto você é amado por Deus, e assim você pode amar. Então se a gente não ter essa revelação no nosso coração de que nós somos amados, não tem como a gente amar. É tanto que no verso 11 ele diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Você entende? Que o amor que nós fazemos, o amor que nós derramamos sobre a vida das outras pessoas, primeiro, passa por esse critério: eu preciso ter a revelação da parte de Deus que eu verdadeiramente sou amado. Porque eu falo, irmãos, que é uma revelação no teu espírito, você entender isso. Porque se tudo vai bem na sua vida, você não vai ter dificuldade com isso. Talvez você está com o financeiro ajustado, você está com a saúde tudo bem, lá na tua casa, na tua família está tudo bem, mas quando começam os problemas, as crises, talvez as perdas financeiras, aquilo que você fluía e que você tinha facilidade, você começa a ter dificuldade, você começa a questionar no seu interior: será que verdadeiramente Deus me ama? Será que Deus se preocupa comigo? Será que de fato Deus está cuidando de mim em cada detalhe? Então você ter revelação de que você é amado, vai fazer com que você ama. Porque a maioria dos problemas conjugais está ligado a isso. A pessoa não consegue amar, porque ela não tem revelação da parte de Deus que ela é amada pelo Senhor. E se ela não tem como também transmitir. Então entenda que na lei era exigido amar,
Mas se você crê em Jesus hoje, você crê nesse amor de Deus, Ele não cobra de você o amor, Ele te dá o amor. E quando você recebe esse amor, você entende que você foi muito amado, automaticamente você vai compartilhar desse amor. Mas entenda que a fonte é você entender que você é muito amado por Deus, que você foi e continua sendo todos os dias muito amado por Deus. Se você vê ali na entrada, está lá escrito ágape. Ágape significa amor de Deus, amor incondicional, porque somente Deus pode amar o amor ágape, porque nós estamos sempre colocando condição, não é assim? Você pode amar muito seu esposo, muito sua esposa, até ele pisar no seu calo, até ele fazer alguma coisa que te desagrada, até ele te trair, ela te trair, ou fazer alguma coisa muito desagradável. Automaticamente, aquele amor que você tinha, aquele afeto que você tinha, ele vai sendo interrompido. Esse não é um amor ágape, esse é um amor eros, fraternal, mas ele não é o amor ágape incondicional. O amor que Deus tem por nós, ele é um amor incondicional. Ele olha para você e apesar de todos os seus defeitos, olha para mim, apesar de todos os meus defeitos, de todas as minhas ofensas, de todos os meus pecados, de todos os males que eu cometo, Deus olha para mim e continua me amando. Mesmo eu não conseguindo retribuir nada, Ele continua me amando, Ele continua amando você. O amor de Deus, Ele não cessa. Esse é o amor ágape, é um amor que não muda, ele não é condicional, Ele não coloca uma condição, Ele não é recíproco. Deus, de todas as formas, Ele continua te amando. Ele ama o pior dos pecadores. Agora, nós sabemos que Ele tem alegria naquele que se submete, mas o amor de Deus, Ele continua sobre a sua vida o tempo todo. O dia que você clamar por Ele, Ele virá teu socorro. O dia que você dizer, Pai, venha ao meu favor, Ele virá ao seu favor. Então você precisa crer que o amor de Deus por você, Ele não tem a ver com a circunstância, Ele não tem a ver com as suas atitudes, Ele tem a ver com aquilo que Deus é, porque Deus é amor. E se Ele é amor, é isso que Ele vai conceder a você. No verso 19 do capítulo 4, João diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O que isso significa? Nós só o amamos. Eu só posso dizer, eu amo o Senhor, se eu entender que eu sou amado por Ele. Se eu não ter no meu espírito essa revelação de que eu sou amado pelo Senhor, que eu sou fruto do favor de Deus sobre a minha vida, eu nunca vou conseguir amar o Senhor. Aí vai ficar aquela obrigação. Eu amo porque a Bíblia manda. Não, você tem que amar porque você é muito amado. E a palavra de Deus diz que Deus provou que nós somos amados quando Cristo na cruz morreu no nosso lugar. Ele morreu no seu lugar. Amém? Então você precisa entender que o primeiro pilar do Evangelho da Graça é o amor. Você precisa ter essa revelação desse amor sobre a tua vida. Eu não estou recebendo o retorno do fundo aqui, tá? O segundo é justamente o verso 17 de João 3, onde ele diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Sabe, o segundo fundamento do Evangelho e da graça é o perdão. E geralmente nós somos chamados e nós somos, vamos dizer assim, obrigados a perdoar. E geralmente esse entendimento ele é completamente errado à luz do Novo Testamento. Porque a lei, ela sempre exigia perfeição, amém? A lei diz, seja perfeito como o vosso Pai é perfeito, como o vosso Deus é perfeito. Era isso que a lei exigia. Só que ninguém consegue atingir essa perfeição. Então o que a graça fez? A lei, ela exigia perfeição. A graça, ela concede perdão. Visto que você não consegue atingir essa perfeição, Deus vem com a sua graça, com o seu amor e perdoa. Então é importante você entender que primeiro, a lei exige que você ama. Na graça Jesus vem e Ele derrama, planta no teu coração o amor. Na antiga aliança, o segundo pilar era, seja perfeito. Agora Ele diz, eu te perdoo e planto em você a perfeição. E o Espírito Santo vai trabalhando de dentro para fora. Agora é o Espírito Santo que faz essa obra de santificação dentro de mim. De dentro para fora eu vou sendo transformado à imagem do Senhor Jesus. Amém? Então é importante a gente entender isso,
para que a gente não invertam as coisas. Mateus 6, verso 12, eu falo que esse é um dos versículos, irmãos, mais mal interpretados, onde ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu fui pesquisar esse texto no original, no hebraico, porque não condiz muito essas traduções com aquilo que a graça nos ensina, com aquilo que Jesus ensina. Mas a tradução literal aqui, mais correta, não seria assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Seria assim: perdoa as nossas dívidas e assim perdoamos os nossos devedores. A conjunção ali não é comparativa, ela é aditiva. Então, assim como Deus me perdoa, eu perdoo. Então a ideia de Jesus aqui é dizer o seguinte: Pai, perdoa as nossas dívidas e assim perdoamos os nossos devedores. Porque só consegue perdoar quem um dia recebeu perdão. Só consegue perdoar quem um dia foi perdoado. E enquanto você não ter revelação de que você é perdoado, que nenhum pecado consta mais contra você, que não há mais nenhuma dívida contra você, você vai viver acusando as pessoas. Você não vai conseguir perdoar ninguém, porque você ainda não recebeu o perdão de Deus. Você ainda não entendeu que não importa, todos os teus pecados do passado, do presente e do futuro estão perdoados. Sabe por que eu falo isso? Com base nesse texto. O texto diz ali, o tempo verbal, quando Jesus disse ali, perdoa, ele está no auristo, para que você entenda como que isso significa no grego. O auristo no grego, ele não tem um tempo determinado, presente, passado ou futuro. Ele engloba todos os tempos no mesmo momento. Então quando ele diz perdoa-nos, e ele está ali afirmando, ele está dizendo: olha, todos os meus pecados, pelo tempo indeterminado, estão perdoados. Isso envolve os pecados que eu cometi, o que eu estou cometendo e que eu ainda irei cometer. Aí quer dizer que eu vou pecar de forma deliberada? Não. Se você nasceu de novo, se você é filho, a hora que você pecar, automaticamente você se arrepende, amém? Mas você precisa crer que você está completamente perdoado, porque só perdoa quem um dia recebeu perdão. Se um dia você ofendeu alguém profundamente, e essa pessoa veio: olha, você não me deve mais nada, está aqui, está perdoado, aí você tem condição de perdoar outro. Mas se você nunca experimentou o perdão, a primeira pessoa que pisar no seu calo, você vai devolver, porque você ainda não experimentou, você ainda não recebeu. Então, na antiga aliança era exigida a perfeição, mas na nova aliança é concedido o perdão, e essa perfeição é implantada dentro de nós, porque o Espírito que habita em nós, ele é santo, amém? Então agora ele não exige santidade, ele nos concede santidade, compreende, irmãos? Se a lei exigia santidade, a graça, ela nos dá a santidade, ela nos deu o Espírito que é santo, habitando em nós, e ali ele começa esse processo do tempo todo, nos transformar em imagem de Deus. João 5:45, Jesus disse: contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, a lei, em quem estão as suas esperanças. Esse texto aqui é muito verdadeiro, porque Jesus disse: olha, eu nunca vou te acusar diante do Pai. Presta atenção nisso. Jesus Cristo nunca vai te acusar diante do Pai. Não sou eu que estou dizendo, é Ele. Vamos lá, repita comigo. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Se tinha alguém, presta atenção, se tinha alguém que tem mérito, que tem condição de nos acusar diante do Pai, só existe um, que é Jesus. Presta atenção, isso aqui é importante. Só tem uma pessoa no universo, em todo o universo, que pode nos acusar diante de Deus, diante do Pai. É Jesus. Porque Ele veio ao mundo e não pecou. Ele foi o único dos homens, dos seres terrenos e celestiais, que não pecou, que encarnou e não pecou. Então se tem alguém que pode chegar diante do Pai e nos acusar e dizer: eu fui lá e não pequei, é Jesus. Mas o que ele disse? Eu não, jamais vou te acusar diante do meu Pai. Então quem que nos acusa é a lei mostra que nós somos pecadores, mas Jesus vem e perdoa. O verso 47 de João 12, Jesus ele continua falando sobre isso, e ele diz o seguinte no verso 47, se alguém ouve as minhas palavras
e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo, porque a lei já fazia isso, a lei já condena. É tanto que no verso 48 ele diz, porque a lei já faz isso. Mas é importante você entender que Jesus veio para nos salvar, para nos dar perdão. Mateus 18, verso 11, ele diz, olha, eu não vim para o justo, eu não vim para os bons, eu vim para salvar e redimir aquele que estava perdido. O Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Então é muito importante você entender esse segundo fundamento, que a base da graça é o perdão. Você precisa crer que em Cristo, irmãos, você não tem nenhuma dívida. É tão ruim quando você vai para a oração e você está cheio de dívida, né? Esses dias o irmão mandou um áudio para mim, pastor, eu estou em dívida com você. Eu falei, não está não. Por que não está comigo? Se não está com Deus, não tem nenhuma dívida comigo, não tem nenhuma dívida com a igreja. É importante você entender que nós nunca estamos em débito com Deus, porque Cristo na cruz rasgou todo o nosso escrito de dívida, todo. Então você nunca pode chegar diante de Deus e falar, mas poxa vida, eu não tenho dizimado, eu não tenho ofertado, eu não tenho feito isso, eu não tenho orado, eu não tenho estudado, eu estou em dívida. Não, você não está em dívida. Talvez você está sendo negligente em algumas coisas, que você precisa de fato melhorar, você precisa se posicionar, mas isso não é uma dívida diante de Deus, porque tudo em Cristo Jesus está pago, amém? Então você precisa crer que está perdoado. Você nunca pode entrar na presença de Deus com aquela sensação que você não está sendo aceito, que você precisa vir, entrar por essa porta aqui, louvar, abrir a tua boca, fazer alguma coisa, para quem sabe assim você seja aceito por Deus. Não, você entra aqui porque você já foi aceito por Deus. É por isso que você entra aqui, porque não há nenhuma dívida. Então, rompa no teu coração esse senso de que você sempre está devendo alguma coisa para Deus. Você não deve nada para Deus, porque Cristo na cruz pagou toda a sua dívida. Nós o servimos, não porque nós temos dívida com Ele, é porque Ele tem nos dado muitas coisas, Ele tem nos suprido de todas as formas, Ele tem nos amado, Ele tem nos perdoado e tem nos suprido, amém? Então entenda que não há débito. E para concluir, o verso 18 de João 3, ele diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho de Deus, unigênito de Deus. Então, se o primeiro pilar é o amor, o segundo é o perdão, o terceiro é a fé. É muito importante você crer no Evangelho da Graça, no Senhor Jesus, e entender que isso é pela fé. Não tem como você entender isso lógico. Como que Deus me ama incondicionalmente? Não faz sentido. Como que Deus me perdoa mesmo eu tendo feito tantas coisas abomináveis? Não faz sentido. Tudo isso é apropriado, tudo isso é recebido, tudo isso é desfrutado pela fé. Não adianta você querer entender com o teu intelecto. É uma revelação de Deus ao seu espírito. Você diz, mesmo que não entenda, eu recebo. Por mais que eu não compreenda, não mereça, não entendo por que Deus fez isso, eu creio pela fé, porque a palavra de Deus me deu isso. Amém? Então não queira entender o Evangelho da Graça de forma racional. Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo fala isso. Ele diz, olha, pois vocês são salvos pela graça. O que é graça? Sem nenhum mérito, sem nenhuma obra. Por meio do que, irmãos? Diga assim, da fé. E isto não vem de vocês, é dom. Olha que coisa magnífica. Deus, Ele te perdoa. Ele ama você incondicionalmente, diz, não tem nenhuma dívida, tudo que você precisa é crer nessa verdade. Irmãos, olha que coisa maluca. Ele te ama incondicionalmente, Ele perdoou todos os seus pecados e diz, você não precisa fazer nada, tudo que você precisa é estender as mãos e receber, como? Pela fé, creia nessa verdade. Se você crê, você recebe. Pastor, não creio, perdeu, porque essa é a loucura do Evangelho, de você entender que Deus é um Deus que abençoa quem não merece. Todas as outras religiões, os servos prestam serviço para a divindade, mas no Evangelho não. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, porque desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. É nisso que você tem que crer. Aí você fala, pastor, parece bom demais para ser verdade. Te garanto que parece bom demais para ser verdade. Mas eu quero dizer para você que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para você e eu, para nós, é a salvação.
é a redenção, é o favor de Deus sendo derramado. Então você precisa crer não nesse Deus da lei, que é de causa e efeito. Se você faz, você é abençoado. Isso é na antiga aliança, ninguém conseguiu cumprir. Ninguém conseguiu cumprir os 10 mandamentos na história da humanidade. Então entenda que Deus não abençoa você por isso, Ele abençoa pela fé. Então entenda comigo, na lei se exigia obediência, se exigia fé. Mas sabe o que acontece na graça? Até a fé de você crer nessas verdades não vem de você. Paulo está falando aqui que isso não vem de nós. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Do que ele está falando aqui? Da fé. Que a fé é um dom de Deus plantado no nosso coração. E Paulo explica isso de uma forma mais objetiva, lá em Filipenses, capítulo 2, verso 13. Ele diz assim, Filipenses 2,13: pois é Deus que efetua em vocês, tanto querer, quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Deus é tão maravilhoso, e você é tão amado por Ele, que Ele diz o seguinte: eu te amo e te perdoo, mas você precisa de fé para apropriar disso. Ele diz, e eu dou a fé para você. Tudo que você precisa, sabe o que você precisa fazer para receber essa fé? Pastor, se a fé é um dom de Deus, não sou eu que creio, é Deus que planta em mim o desejo, é Ele que planta em mim a capacidade de crer. Como que isso acontece? Acontece porque vocês estão fazendo isso aqui. Vocês estão aqui ouvindo a pregação da palavra. Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé, ela é gerada no nosso coração por meio, é a loucura, disse Paulo, da pregação. Ele diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sabe quando que a fé ela é gerada no teu coração? Não é quando que você fala assim, agora eu preciso crer, deixa eu me esforçar aqui para crer nessa verdade. Você nunca vai conseguir, porque senão seria a tua obra. Nós lemos no versículo anterior que não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela fé. E a fé, ela é plantada, ela é um dom é dado. Você não conquista, Deus te dá, é um presente, e não exige nada em troca. A única coisa que você precisa é emprestar os teus ouvidos e dizer, eu quero ouvir. Se você parar e ouvir a pregação do Evangelho, essa fé vai ser gerada no teu coração. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o Espírito Santo te trouxe aqui, para essa fé ser gerada no teu coração. Porque a fé, ela só pode ser nos dada se a gente parar para ouvir a pregação da palavra. E é interessante que o texto diz que a fé, ela não vem pela palavra, presta atenção nisso. A fé, ela não vem pela palavra de Deus somente. Se eu pegar uma Bíblia e colocar aqui, está aqui a Bíblia, ela não tem poder de gerar fé. Mas a partir do momento que ela é aberta, e ela é pregada, ela tem um poder sobrenatural de gerar fé no seu e no meu coração. É por isso que nós cultuamos aqui todo domingo, reunimos toda terça-feira aqui para ministrar os cursos. É por isso que nós estamos fazendo todo sábado aqui o nosso curso de casais. É por isso que durante a semana, ao menos uma vez por semana, nós reunimos com as células. Porque enquanto mais você reúne, mais você congrega, mais você é ministrado, mais fé é gerado no seu coração. Eu sempre, não canso de repetir isso. Porque nós temos um personagem na Bíblia, que ele é tido como um homem que não tem fé, não é assim, né? Tomé. Quando você vê uma pessoa incrédula, você fala, poxa vida, parece Tomé. Mas eu falo que o problema de Tomé não é a falta de fé. O problema de Tomé é porque quando Jesus apareceu aos 11 ou aos 10, Tomé não estava presente. E Jesus apareceu, a primeira coisa que ele fez foi mostrar os cravos. A primeira coisa que ele fez foi mostrar que ele estava furado. Mas Tomé disse, eu só creio se ele me mostrar as mãos, as marcas nas mãos que ele foi furado do lado. Então o problema de Tomé não é que ele não cria, os outros também não estavam acreditando. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi mostrar. Aí quando Jesus voltou pela segunda vez, Tomé estava presente. E Jesus mostrou, ele se prostrou e se adorou. Sabe por quê? Porque a fé é gerada no nosso coração, quando nós paramos para ouvir uma pregação, como vocês estão fazendo aqui. É assim que a fé é gerada. Não é o seu esforço mental, intelectual. Você vai parar para ouvir alguém pregando. E quando alguém prega, a fé é gerada no teu coração. O Espírito Santo vai plantar fé no teu coração. Que é isso que ele está fazendo agora, sem você saber. Do início ao fim, que ele estava plantando, por meio dos louvores, por meio das devocionais, por meio dessa pregação, fé que está sendo gerada no teu coração. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então valorize
Pare para ouvir as pessoas pregarem. Pare para ouvir as pessoas falarem do Evangelho, porque é assim que a fé é gerada. É por isso que nós temos que pregar e falar do Evangelho, porque é pela loucura da pregação que a fé é gerada no coração das pessoas. Não é pela sua capacidade persuasiva, não é pela sua intelectualidade, não é pelos meus diplomas, não é por quanto eu estudei, se eu sei grego, se eu sei hebraico, não é isso. Isso pode ajudar, mas a única forma é a pregação da palavra, que transforma a vida das pessoas. Porque quando a palavra é pregada, fé é gerada no coração. Se coloquem de pé. Então eu te pergunto, você tem revelação, você tem consciência, clareza que você é amado pelo Senhor, que Deus ama você, mesmo quando você peca, que Ele continua amando você incondicional, mesmo quando você desobedece, mesmo quando você está longe, mesmo quando você não ora, mesmo quando você não dizima, mesmo quando você talvez maltrata alguém, o amor dele continua por você. Agora, quando você tem revelação desse amor, você diz: Deus tem me amado tanto, como posso eu agir dessa forma? Você entendeu que a sua natureza agora é a natureza do Pai. Você entendeu agora que você é amado, e se você é amado, você foi chamado para amar, porque agora o amor está plantado no teu coração. Talvez você fale: pastor, eu não consigo perdoar, porque você não entendeu ainda o quanto você foi perdoado por Deus. A palavra de Deus diz que aquele que muito ama, muito perdoa, mas aquele que pouco é perdoado, pouco perdoa. Quando nós temos essa revelação de que nós somos muito perdoados, nós vamos ter condição de amar e perdoar. Então você precisa ter clareza no espírito de que não há mais nenhuma dívida com você. Diante de Deus está tudo quitado. Diante de Deus está tudo perdoado. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo aprontou todos, gastou todo o dinheiro do pai com prostitutas. E ele fez tudo que você imaginar de errado. E ele chega para o pai dele e fala: pai, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Antes dele terminar, ele foi abraçado, foi feita uma festa de recepção para ele, e tudo aquilo foi restituído. Em nenhum momento o pai acusou ele daqueles pecados. E aquele pai é Deus olhando para nós e olhando para você. Você precisa crer que você está perdoado, que não importa o que você fez, em Cristo Jesus você já está perdoado. Você não será. Perdão para os pecados a gente pede uma vez só, irmãos, no dia que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Depois disso você não precisa mais. Tudo que você precisa é ter revelação de que você já está perdoado. Quando você entendeu: estou perdoado, automaticamente você se arrepende e deixa. Não é pedindo, é você tendo revelação de que você está perdoado. E tudo isso só é possível se você entender que tudo isso é pela fé. Não é pelas obras, não é pelo nosso esforço, não é por aquilo que nós fazemos. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. 1 João 4,16 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus... Sabe qual é o milagre desse versículo aqui? Ele dizendo o seguinte: Deus é amor, e Ele ama você incondicionalmente. Se você permanecer nesse amor, você permanece em Deus, e Deus nele. Permanecer em que amor? É o que você faz? Não, é o que você recebe. Você crê que você é amado por Deus incondicionalmente? E eu quero orar por você hoje, para que você tenha a revelação, que esses 3 pilares, foi os 3 pilares que Jesus veio do céu anunciar a nós: que você está perdoado, que você é amado, e que Ele plantou fé no teu coração para você desfrutar de tudo isso, que Ele te abençoa, mesmo quando você não merece. Pai, é no nome de Jesus que eu oro por cada vida que está aqui hoje. Pai, eu sei que de uma forma muito especial, Pai, o Senhor tem derramado amor sobre o coração deles. O Senhor tem derramado, Senhor, perdão sobre eles. O Senhor tem concedido fé. Ninguém sai da casa para vir aqui e tirar 2 horas no domingo, Pai, se fé não for plantada no coração dele. Então eu sei que há fé no coração dos teus filhos aqui, e eu quero que essa fé, como um grão de mostarda, que é a menor,
Pai, vai crescendo e se torna a maior das hortaliças. Assim seja a fé no nosso coração, que por meio da pregação, por meio, Pai, do ensino, da ministração da Tua palavra, da pregação da Tua palavra, a fé seja gerada, aumentada no nosso coração, e nós venhamos viver o impossível, crer no sobrenatural. Pai, eu clamo ao Senhor nessa noite, pelo Teu mover, pelo Teu favor e pelo Teu Espírito, Pai, que fé seja gerada no nosso coração. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor revele aos Teus filhos, de que eles estão perdoados, que não há mais nenhuma dívida, não há, Senhor, mais nada, Senhor, para ser pago diante do Senhor, que tudo está pago, tudo está quitado e não há mais nenhuma dívida. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor revele ao nosso espírito, Pai, o quanto nós somos amados pelo Senhor, o quanto nós fomos perdoados pelo Senhor, e o quanto o Senhor tem derramado graça sobre nós. Pai, eu clamo ao Senhor nessa noite, e peço a revelação do Teu Espírito Santo, sobre a vida dos Teus filhos, e que eles creiam nesse Evangelho, não um Evangelho que exige, mas um Evangelho que concede, não um Evangelho que exige fé, mas um Evangelho que nos dá fé, não um Evangelho que nos exige o perdão, mas um Evangelho que nos concede o perdão, não um Evangelho que nos obriga a amar, mas um Evangelho que revela o quanto nós somos amados. Pai, nós clamamos ao Senhor, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, porque só o Senhor pode nos dar essas três coisas: o amor, a fé e o perdão, e nós recebemos o perdão nessa noite. Diga assim: eu sou perdoado, nenhuma dívida há contra mim, não importa o que eu fiz, não importa o que eu tenho feito, em Cristo eu tenho perdão, e mais do que isso, eu tenho a santificação, eu tenho a justiça, eu tenho o amor de Deus plantado no meu coração, eu tenho a santidade de Deus habitando no meu coração. Diga assim: eu recebo o perdão nessa noite, eu recebo o Espírito Santo sobre a minha vida nessa noite, eu recebo o favor imerecido de Deus nessa noite. Eu estou fraco.